Apenas 8% das pessoas do brasileiro hoje que está no mercado de trabalho conseguem se comunicar bem. 8%. 92% dos brasileiros entre 18 a 35 anos são demitidos por falta de comunicação. Alô, alô, você que cria conteúdo para a internet, como vocês estão? Bom demais receber vocês aqui no nosso canal da Hotmart. Hoje eu tô aqui com ele, que já leu minhas microexpressões faciais umas 15 vezes, eu tenho certeza absoluta. Só que ele tem também a sua audiência de mais de 5 milhões de pessoas, é assim, metade da população de São Paulo segue esse cara aqui. E a gente tá tendo o prazer de falar com o meu xará sem ser Vitor Santos. E aí, cara, beleza? Pô, satisfação enorme bater esse papo contigo. Não tô analisando. Mas eu vi que você ficou um pouco nervoso que você derrubou até o tablet. Não é... Brincadeira. É que a sua presença, meu querido, me deixa... Eu tô aqui pensando, gente, eu tenho que falar certo que ele vai me analisar. Ele vai me analisar, Jesus amado. O sentido aranha não funciona agora, pode ficar tranquilo. Sentido aranha, adorei. Meu querido, vamos começar falando sobre o que você tem mais falado nas suas redes, que é sobre comunicação. A gente, hoje, né, com a internet, a gente tem vários grandes comunicadores que estão aparecendo por aí. Pois é, isso acaba sendo bom e ruim, né, cara? E é esse o meu ponto. Qual é a responsabilidade de uma pessoa como você, que tem um grande poder de comunicação na internet? Qual é a responsabilidade que essas pessoas têm na hora de se comunicar? Cara, eu diria que é o ethos, é a credibilidade do orador. O ethos é uma palavrinha grega, né? São os 3 pilares da comunicação, né? Da retórica. Ethos, pathos e logos. O pathos é a emoção que você provoca com o seu discurso. O logos é a razão que você tem por trás dos seus argumentos, né? A lógica por trás dos seus argumentos, as evidências lógicas. E o ethos é a credibilidade do orador, é aquilo que ele traz da vida pessoal dele. Se você tem um ethos fraco, um ethos ruim, significa que provavelmente você não trabalha na sua vida pessoal o seu discurso. E aí, na minha opinião, você pode estar sendo um cara irresponsável. Eu vejo assim, um grande problema entre creators ou pessoas da internet no geral, é que elas entendem, ainda mais hoje, numa era que o discurso político ele virou uma espécie de troca de seguidores, de follow, de likes. O que eu preciso falar para ganhar view? O que eu preciso falar para ser aceito por um determinado grupo? O que eu preciso falar para conseguir monetizar o meu canal, a minha ideia, etc e tal? Isso traz pra gente um ethos muito fraco. Uma pessoa que ela não tem um ethos sólido, um ethos robusto, ela tá falando de um lugar que ela não acredita naquilo que ela tá falando. A maior responsabilidade, ou o maior papel da responsabilidade do criador, na minha opinião, é articular com verdade aquilo que ele está falando. Então, a pessoa vivenciar aquilo, a pessoa demonstrar de maneira patente aos olhos daqueles que observam que ela de fato executa aquilo na vida dela. Porque uma coisa é eu virar para você e falar, poxa, retórica é uma coisa legal de se estudar, comportamento não verbal é bacana. Tudo bem, Vitor, entrevista, cara, eu não vou não. Porque eu não vou ter controle, né, cara? Já pensou se você faz uma pergunta e me destrua? Te quebra ali. Não é? Já pensou se eu perco a minha pose ali? Live, então, ali no podcast ao vivaço. Eu também não vou não, cara, você já pensou? E assim, eu tô dando um exemplo meu, sim, mas a gente tem pessoas aí que estão falando, olha, você precisa falar de tal forma, na minha área da comunicação, né? Você precisa falar com gestos e tal. O sujeito não aparece para uma conversa ao vivo, para um debate, para uma discussão. Aí essa pessoa, qual é a responsabilidade que ela está tendo sobre aquilo que ela está falando? Ela está ensinando para milhares, ou, quiçá ali, nem milhares, mas para qualquer pessoa, 100, 10 pessoas que ela ensina, a fazer um negócio que ela não vive na vida dela. Na minha interpretação, peso da responsabilidade jaz aí. Você falar sobre algo, primeiro, que auxilia as pessoas, porque senão por que você está na internet? Já tem tanta gente com problema. Você quer surfar em cima do problema dos outros. Você vai ganhar uma view, uma monetização, te prometo. Isso vai acontecer, tá? Falar mal dos outros dá muita view. Se você escolher os alvos corretos, a depender da época que você faz isso, dá mais view ainda. Só que você não vai ajudar ninguém, você não vai deixar uma marca no mundo. Já tem tanta gente com problema, tanta gente fragilizada, e você vai ser mais um para sugar energia e dinheiro dessa galera. Então já começa que você vai sentir um vazio dentro de você. Sim. Você vai sentir, fiz uma grana, tal. Cara, mas eu não aplico isso na minha vida, eu não tenho... mas eu falo, você não se sente responsável? Eu já tive essa troca de ideia com um colega meu, cara, mas você não faz isso na sua vida? A gente estava discutindo um dia sobre questões políticas e o cara não aplica aquilo que ele divulga na internet. Eu falei, mas cara, você não te dá um negócio ruim? Não dá uma queimação no estômago? Porque assim, muita coisa eu evito falar, porque, cara, eu não vou mentir. Eu tenho um problema com mentira, eu não consigo mentir. Eu falo, não vou falar, porque se eu falar, eu vou ter que falar a verdade, vai magoar, etc. Então eu prefiro não falar. Aí ele, não, cara, eu falo, porque eu falei, cara, você não te dá um negócio ruim? Cadê a sua responsabilidade pelo seu conteúdo? Cadê você ali, você mesmo, não é? né? Então, assim, para você se comunicar bem,
naturalmente você precisa ter um ethos, e para ter ethos você tem que ser responsável na medida de assumir a sua parte naquilo que você está falando. Eu vou lá e falo sobre comunicação. Pois bem, cá estamos, conversando, entendendo, tentando explicar, né, trazendo conceitos e conteúdos, participando de debates, de lives, enfim. A gente faz uma live por semana, né? O meu assessor está aqui, o Léo. A gente fez uma maratona de 9 lives mês passado. Então, assim, o que eu falo para a pessoa é, você precisa se comunicar bem, organizar bem as suas ideias. Eu tento demonstrar isso com a minha vida, né, com a forma que eu me organizo na internet. E isso é ter responsabilidade. Você não precisa ser assim, tá? Se você quiser crescer na internet, você pode fazer o contrário. Mas eu acho que em dado momento essa ausência de responsabilidade de conteúdo vai bater ali dentro e vai... O negócio não vai ser bacana. Quando bater, você vai sentir falta de alguma coisa. Tem um buraco aqui. Tem uma frase do Chesterton, não sei se é do Chesterton, agora posso ter me confundido. Se é do Chesterton ou se é do C.S. Lewis, que fala assim que dentro de nós existe um vazio e esse buraco é do tamanho de Deus. Então, cabe ali você se preocupar, né? Você ter o amor pelas outras pessoas, né? Sim. Eu acho mais ou menos isso daí, a visão da responsabilidade. Mas eu acho que tem um ponto interessante em cima disso que você falou, porque assim, hoje é muito difícil, tem gente que consegue, mas é muito difícil você manter a máscara no universo de internet. Mas eu vou te falar que se você for estratégico, é difícil, mas tem gente que consegue, cara. E aí você vê, não, mas assim, ó, legal, consegue, até quando? Aí cai, você fala, ué, mas o sujeito não era lá, paz e amor, tá batendo na esposa? E aí? O que aconteceu? O sujeito não era a favor de não sei o que, mas tá atirando ali, aqui, fazendo etc e tal. E aí? E o que aconteceu com esse discurso? É aquilo que você falou, amigo. Exatamente. Aí que tá. Se você não se responsabilizar pelas suas palavras, ainda mais se você estiver num lugar de destaque, elas vão te cobrar depois, cara. Elas vão te cobrar. Então, assim, escolha falar corretamente. É os 3 pilares de uma boa comunicação. É o que você fala, como você fala e a análise que você faz antes de falar. Mas vamos falar um pouco sobre tensão, momento de tensão, porque eu acho que assim, quando a gente tá tenso, na hora que a gente se comunica, a gente gagueja, a gente erra a palavra, entendeu? Tipo microexpressões faciais que eu errei ali no início. Tá? Mas você vai errando coisas porque você fica um pouco tenso. Como é que a gente pode lidar com isso e o quanto a tensão dificulta a comunicação clara? Perfeito, cara. Ó, você pontuou algo extremamente interessante. A sua palavra foi a comunicação clara. Fácil de entender, fácil de absorver, de apreender. Qual é o problema com a atenção? A atenção, a depender do nível, ela gera uma dificuldade cognitiva. Então a pessoa não consegue se organizar cognitivamente. Porque assim, é bom o pessoal de casa entender. A gente fala uma parcela do que a gente pensa. A gente não consegue traduzir tudo que a gente pensa em palavras. Por isso que muitas vezes, por isso que é uma máxima dizer que a experiência objetiva ela é privada e única. Eu nunca vou saber o que você está pensando. Porque mesmo que você fale, escreva ou eu veja uma ressonância magnética, isso não é o que você pensou. Sim. Isso é recortes daquilo que você está pensando. Então assim, eu fiquei tenso. A primeira coisa que acontece é, o meu cérebro tem uma dificuldade de organizar o que está aqui dentro para como eu vou botar para fora. Essa é a maior dificuldade. Aí entra, obviamente, a força do hábito. Se você tem um hábito de se comunicar, utilizar estratégias como, por exemplo, estufar o peito, elevar um pouco o queixo, organizar o pensamento de forma fluida. A primeira coisa que acontece quando o cara fica tenso, eu até brinco, né? Teve um vídeo recente de uma moça, ela foi defendendo um podcast, era um debate sobre feminismo e pessoas que são antifeminismo. E a hora que chega na questão dela responder a pergunta um a um, né, enquanto ela estava respondendo em grupo, ela estava bem confiante. A hora que falou assim, agora vai ser pergunta para uma pessoa e você vai debater. Uma pergunta simples, que ela falou, inclusive, o episódio inteiro, sobre o que era misoginia. Eu não vou entrar no mérito porque eu realmente não entendo sobre essas questões, mas eu vou falar sobre a linguagem corporal, que é a minha seara. A hora que a pergunta veio truncada, explique o que é misoginia. A menina, ela tá aqui. Ela faz exatamente isso daqui, ó. Ela joga o peito para dentro, joga o queixo para baixo, bloqueia aqui a região do tórax e a região do tronco e quebra o contato visual. Essa é o que a gente vai chamar de postura de submissão. Isso é horrível por vários motivos. Primeiro, você diminui o seu tamanho. É sabido em estudos da psicologia evolutiva que quanto maior alguém parece, mais presença ela causa, mais seriedade. Por isso que bodybuilder anda... O cara não consegue nem fechar o braço, né? O cara tá aqui, né, com o queixo apontando para a lua. Isso tem uma base psicológica, né? Lagostas, por exemplo, né, que tem um sistema neurológico parecido com o nosso. As lagostas, quando elas se veem, um embate, na verdade, de posição, quem está mais alta consegue ganhar aquele território em relação a outra que está mais baixa. Então o ser humano precisa ficar maior. Quando você faz isso, você telegrafa que você está tenso, que você está inseguro, e as pessoas ao seu redor, se elas tiverem uma comparação de um cara que está
numa postura, assume uma postura mais projetada para frente. Entre eu e ele, se tem um recorte de um frame assim, ele automaticamente aos olhos de quem tá olhando vai falar, puta, o cara tá tranquilo, o cara tá seguro, ele se sobressai. E quando você faz isso, você comprime o seu pulmão, agora me fugiu a palavra, o seu diafragma. Você comprime o diafragma e o pulmão. Consequentemente, você acaba aumentando a sua pressão arterial, você começa a respirar mais fundo, o que te leva para ficar mais nervoso, o cérebro pensa, nossa, a gente tá nervoso, a gente vai travar. Bum! Trava. O que acontece com ela? Ela faz isso, ela fica nervosa, trava, a menina do podcast, começa a chorar e vai embora. Ela não responde a pergunta. Então, assim, a tensão, ela gera essa dificuldade. Sabendo dessa dificuldade, o que você deve fazer? Estratégias para combater a tensão transmitida. Você pode sentir tensão, nervoso, tá certo? Faz parte. Não há problema, faz parte. Eu sempre sinto, falo pro Léo, eu vou no Flow Podcast, puta, eu sei que eu vou ficar 5 horas ao vivo, e cara, não errar por 5 horas é difícil. Com 30 mil pessoas te assistindo, puta, se eu falar um negócio e for cancelado. Mas nem cancelado, se eu falar um termo técnico errado e nego fizer uma thread no Twitter do porquê que esse termo tá errado. Ele não sabe o que tá falando. E aí já era toda a minha imagem, etc e tal. Então assim, o que eu faço? Falo, cara, eu vou fazer tópicos do que eu vou falar, tá? E além disso, eu vou ensaiar várias vezes a minha postura falando. Você não precisa necessariamente... Putz, o cara vai me perguntar isso. Se você sabe que você vai ficar tenso, nervoso, ensaie o hábito de você, numa postura bacana, ficar falando sem parar. Porque o comportamento é mais importante que a emoção. Eu posso estar tenso, mas se eu tiver o hábito, o meu modo automático for eu corrigir a minha postura, eu respirar antes de cada palavra, eu controlar o meu tom vocal para que ele fique num volume vocal adequado, sem que eu fale muito alto e muito agudo, e correndo, gesticulando. Se isso for o meu piloto automático, que é o que eu sempre volto, mesmo se eu ficar nervoso, eu vou falar dessa forma. Como já aconteceu várias vezes, já fui pro Flow, teve pergunta truncada, e você vê a minha entrevista no Flow, tô assim... Caramba, Igor, muito interessante essa pergunta, cara. E sabe o que ela me lembra? Só que por dentro eu tô assim, caralho, fudeu, o que eu vou falar? Meu Deus, eu não tinha pensado, não cheguei até essa página. Só que numa dessa, como eu tô no meu piloto automático, que é assumir uma postura tal, com as mãos na altura do tórax, não bloqueando o tórax, mas levemente avançadas, porque se eu avanço muito também eu transmito exagero, num fluxo verbal que eu não fale nem muito rápido, nem muito lento, num volume vocal adequado, e num tom que não seja muito agudo, porque pro homem esse tom aqui é incômodo. Mulheres até podem falar um pouco mais alto, mas o homem tem uma pesquisa muito interessante que mostra que do tom médio para o grave, que eles chamam de voz aveludada, é a voz mais interessante, que mais chama atenção positivamente quando o homem está falando. Então se o cara começa a falar muito agudo, Monark, você vai olhar e falar, tá, maluco, louco, né? Dá essa impressão de ser uma pessoa que tem um descontrole. Exatamente, e é isso que eu diria que a pessoa... sabendo que ela está tensa, ela deve pensar. Desenvolva esse piloto automático, né? Um gesto, tem vários gestos. Eu gosto muito de usar o gesto do pedinte, que é as palmas da mão para cima, mas tem caixa, tem a bola, tem o toureiro, então assim, tem vários gestos diferentes. Eu gosto desse daqui, que eu acho que ele é mais natural, e ele é um gesto menos de ataque. Se eu faço isso aqui, parece que eu tenho muita convicção. Cara, não, você tá errado, eu tenho certeza que você tá errado. Agora, se eu aqui, cara... Eu acho que não é muito bem o que você está falando, isso aqui é muito mais tranquilo, eu tô com a palma da mão para cima, né? Mais relaxado também. E tal. Então eu diria, sabendo que você vai ficar tenso, monte seu piloto automático, crie alguns tópicos que você sabe que vai passar na entrevista, que você vai conversar, e ensaie várias e várias vezes o ato de ficar falando nesse piloto automático. Você pode conversar qualquer coisa com uma pessoa, cara, vamos falar sobre filmes e séries. Então você viu que na verdade o Aquaman 2 foi um tremendo fracasso, né? E blá, 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 blá. Você vai ficar tenso na entrevista, vai ficar nervoso, só que ao invés de você ficar assim, o seu piloto automático vai ser isso aqui. Cara, legal, boa pergunta. Então, como que a gente pode responder isso? Você, inclusive, se dá tempo de pensar. É isso, sem mostrar que você está nervoso. Exato. Né? Isso é um agregador verbal. Eu utilizo muito. Cara, boa pergunta. O que a gente pode falar sobre isso? Toda essa linha minha me dá tempo de pensar numa resposta. Parece que eu respondi, mas eu não respondi nada. A gente chama de agregador verbal de tempo. Agregador de tempo. Eu estou agregando um tempo na minha resposta. Então, você vê isso muito em audiência. Faz uma pergunta para testemunha. O quê? Por que eu fiz tal coisa no dia tal? Importante explicar isso. Até mesmo Vossa Excelência me questionando, eu já pensei em toda a minha linha, o que o advogado falou para eu falar mesmo, blá, 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 já. Só que você está aqui, porque isso é melhor do que a pessoa fazer a pergunta e você ficar aqui. Olha a diferença. Você me faz uma pergunta, então, como Vossa Excelência disse, isso é uma coisa de
Ótima pergunta, de Vossa Excelência. Para a gente poder responder da melhor forma possível, o que, que eu posso estar aqui informando, então, nesse momento? Já pensei em tudo que eu vou falar. Parece que nossa, o cara tá controlado. Nada, tá cagando de medo por dentro, tá tenso. Só que você bota ali algumas palavrinhas, dá tempo de você pensar, você não telegrafa que tá com medo. Lembro que foi falado antes, Sim. o que você combinou do jogo. A comunicação tensa, uma situação ao vivo, uma situação que cada um sabe o limite que vai te deixar tenso. Para você diminuir a sensação, é uma questão de juntar convicção. Então, por exemplo, eu vou para uma palestra. Já fiz isso, palestra de 3.000 pessoas. Antes de eu entrar na palestra, eu fui ali no banheiro lavar o rosto. O sujeito estava ali, uma pessoa que estava participando como um espectador. Você não vai palestrar daqui a pouco? Eu, sim. Como você consegue? Eu no seu lugar não ia subir lá, não. Falei, filho de uma mãe maravilhosa. Começou bem, irmão. Eu já não tava pensando nisso, né? Cara, o detalhe, era num estado que eu nunca tinha ido, eu não conhecia ninguém, então eu não tinha uma ancoragem ali pra falar, pô, tô em casa, sabe? Nada. Não tinha feito, não tinha aquele bate-papo antes que a gente fez aqui agora, nada. Então, Vitor vai entrar no palco, pá! E você tem uma hora pra você falar. Você fala, cara, eu tenho que ficar 1 hora falando sozinho, na frente de 3.000 pessoas. Que nunca vi, num lugar que eu nunca vi. Cara, beleza. O que você faz, então, numa situação dessa? Cria o seu backup, né, o seu background feeling, para que você possa, então, começar a falar. Eu fiquei nervoso. Eu volto sempre pro meu piloto automático, né? Mas é isso, cara. Puta, a estratégia que eu diria é essa. É você conseguir desenvolver o seu piloto automático para, independente da situação, ficou nervoso? Volta para aquele piloto automático, né? Você falou de linguagem corporal, né? Que a gente estava falando sobre isso, sobre Sim. a postura e etc. Queria trazer um ponto de, assim, a gente sabe que muitas pessoas são tímidas. Sim, né? Poxa, e são muitas pessoas muito boas, que têm um conteúdo incrível, que podem ensinar muito bem. Sim. Só que na frente da câmera ela não vai conseguir se sentir à vontade. E assim, você que está aí criando conteúdo, você sabe que vídeo hoje em dia é rei. Sim, não tem o que fazer. Vídeo, live, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Como a gente pegaria uma pessoa que tá ali sendo tímida e colocar ela e ajudar essa pessoa a falar assim, cara, legal. Usa esse caminho aqui, ó, que talvez possa te ajudar a aparecer na frente das câmeras e você ser proprietário do seu conteúdo, que eu acho que essa é a coisa, mais poderosa que tem, né? Sim, cara, você ter o poder da sua comunicação, né? Controlar a mudança. Eu quero mudar de vida e a sua comunicação consegue fazer você escalar os processos da sua vida. Cara, pro cara que é tímido, pro cara que tem dificuldade ou não, até mesmo não gosta de se comunicar, tem 2 questões. Tem o kit básico de comunicação, nós vamos falar daqui a pouco, e tem a mentalidade correta, mesmo sendo um tímido. Que é entender que a sua emoção não é a sua senhora, né? Você não é escravo das suas emoções. Tem um livro muito bacana de uma PhD em psicologia chamado Não Acredite em Tudo que Você Sente. Ela articula exatamente isso. Putz, eu estou nervoso e eu preciso me comunicar. Comunique. Então, qual é a grande sacada desse livro? Ela apresenta a separação entre emoção e comportamento. A minha forma de interagir com o mundo é por meio do meu comportamento, não por meio da minha emoção. A minha emoção ela vai me afetar, não o mundo. Eu não fico... Porque eu fiquei feliz, algo deu certo? Claro que não. Eu preciso me desempenhar, eu preciso agir, eu preciso fiz algumas coisas e aí deu certo. Pra isso. Senão todo mundo era o Magneto, sei lá, o Xavier do X-Men, o cara lá, estou com raiva, vai explodir esse lustre. Não, você precisa ficar com raiva, levantar, ir lá e bater na lâmpada, né? Os caras nunca falei da lâmpada nas 3, eu falo, pô, o cara tá incomodado com a lâmpada, né? Ele não vai quebrar as lâmpadas aqui não, viu, pessoal? Fica em paz. Hoje não. Mas assim, a primeira mentalidade que o cara tímido deve ter é a sua forma de afetar o mundo, no sentido de afetação, que é interagir, é por meio do seu comportamento. As suas emoções, elas afetam, ou seja, elas influenciam você, e isso pode modular o seu comportamento, mas não impedir. É importante saber disso. Estou com muito medo, muito nervoso. Você não vai morrer. O comportamento, meu coração vai parar, não existe, tá certo? Eu falo isso neurocientificamente afirmando, né? Um dos maiores livros sobre isso, como eu falei do Não Acredite em Tudo que Você Sente, ele afirma, não há um caso que a pessoa ficou nervosa e morreu. Não existe. Então o que eu quero te dizer? Ficou nervoso? Tá com medo? Separe a sua emoção do que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Eu tenho que falar por meia hora numa live. Sim. Eu tenho que falar num podcast por 5 horas. Eu tenho que falar numa entrevista por 10, 15, 20 minutos. Separe o comportamento da sua emoção, tá? O comportamento é esse, emoção. Putz, eu estou cansado, com fome, blá, 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 blá. Ok, a emoção eu guardo ela um pouquinho aqui agora, ok, a gente já volta, fica aqui. Eu vou falar por 20 minutos, depois eu dou atenção pra minha emoção, depois eu volto, como, converso, relaxo, etc. Nem é sobre ignorar, porque eu acho que, pelo contrário, isso é pior. É, porque muita gente vai pro extremo, né? Não funciona. Não funciona, cara. Ignorar é pior porque gera uma tensão. Que cai naquilo que a gente falou agora há pouco. Aí a pessoa vai começar a falar com aquele background feeling. Meu Deus, eu tô... exatamente. Ai, eu não sei o quê. Então, não é ignorar. Olhou pra sua emoção, bacana, eu entendo que você tá aqui, você tá querendo me proteger porque a gente tá nervoso, tá inseguro.
mas agora o nosso comportamento vai ser esse, né? E aí, a melhor solução é você criando o hábito, né, e sempre se desafiando para aumentar o seu limite. Cara, é igual lutar esgrima. Eu sou competidor de esgrima, sou campeão brasileiro de sabre militar em esgrima. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Com medo agora, mas tudo bem. Não, mas eu não trago minhas espadas, não. Eu fico feliz. Mas a pessoa, o começo da esgrima, você fica com muito medo de lutar, porque, cara, é uma espada de aço de quase 2 quilos, se você tomar no corpo, machuca, um golpe. Só que a partir do momento que você fala, cara, eu tenho as estratégias, os comportamentos de defesa e de ataque, eu tô nervoso, eu vou lutar. Você luta nervoso, você começa a conquistar uma confiança e você entra no piloto automático. Cara, eu sei que se o golpe vier por cima, eu vou defender, eu vou fazer uma defesa por baixo, uma defesa por cima, eu vou aparar e agarrar o braço do cara, etc e tal. Então, mesmo nervoso, desenvolva a sua dose diária de veneno, como fala o Jordan Peterson, né? Ele fala assim, você prefere num dia ter que tomar um copo de veneno ou ter que tomar dosinhas, assim, homeopáticas ao longo de um ano? Sim. Que é o cara que evita qualquer situação. Puta, eu tenho que fazer uma live. Não, deixa pra uma outra. Não dá pra fazer gravado? Não dá pra fazer em foto? Não dá, deixa pra uma próxima. Deixa. Um dia ele tem que fazer uma live. Aí é não tragédia. Tá preparado. Aí ele toma um copo de veneno, porque, puta, é trágico. Ele sofre, ele fica tão mal que ele fala, nunca mais vou fazer isso. Então tome de pouquinho em pouquinho. Marca lá, pô, eu me sinto incomodado em falar em público. Beleza, eu vou marcar uma live por semana. Meia hora. Meia horinha. Falo, tal, fiquei nervoso, é só meia hora mesmo, beleza, começa com 15 minutos, Sim. Se uma live de repente for demais, faz para amigos, para familiares. Então essa é a mentalidade que o cara tímido tem que ter, fazer o comportamento de falar, de apresentar, de vender, qual seja o comportamento, e separar o comportamento da emoção. Ele pode se sentir nervoso, não há nada de errado com isso, deixe seu nervosismo ali, ok? Aceite ele, mas deixe ele passar por você e desempenhe o comportamento. O segundo é o kit básico, né? Que é o kit, como que eu passo por essa emoção? Sim. Né? O kit básico a gente pode separar em postura, gesto e voz. Voz, eu falei para você, tem algumas pesquisas que comprovam que a voz que mais transmite segurança e que é mais agradável aos ouvidos, no caso dos homens, é do médio para o grave. Então é um tom, às vezes até um pouco anasalado, quando a pessoa fala, é mais ou menos o tom que eu procuro falar. Então assim, eu tô nervoso. O que eu faço? Eu falo um pouco mais médio para o grave. A primeira coisa, eu corrijo o tom e o volume. Não fale nem muito baixo e nem muito alto. Porque assim parece que eu tô nervoso pra caramba, cara. Começa a falar com você assim, pô, cara, esse negócio de expressão facial é da hora, pô. Você tem que ver. Então, nem lá, nem cá. Um tom médio, um volume médio. Fluxo verbal. Nem muito corrido, porque senão passa a ideia de nervosismo. Cara, interessante sua pergunta, até bacana você perguntar. Que assim, o que a gente pode falar sobre essa questão que você levantou, essa questão aqui é muito interessante, cara. A gente pode fazer o seguinte. Parece que nem sabe o que vai falar, né? Eu tô caçando, alguma palavra vai chegar. Então assim, fluxo verbal, fale umas palavras, respira, fala mais um pouco, respira. Não há problema em respirar. Eu sempre falo isso para meus alunos. Você vai falar, na palma que eu bater, você vai respirar. Isso que eu quero de você. O cara tá lá, blá, 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 blá. Aí o cara volta até mais calmo. Então, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Então, fluxo verbal pausado, fluido, né? Na verdade, não muito rápido e nem muito pausado também. O excesso da pausa é desagradável. Vitor, e tal coisa? Então, cara, isso que você pergunta, olha como fica um negócio assim, fala alguma coisa, porra. Você fica um negócio incômodo, né, cara? Fica um negócio ruim. E a outra pessoa, às vezes, entra e às vezes te corta. Pega a sua vez de falar, porque você não tá ocupando o tempo ali. Então, cara, é bacana. Parece que você nem sabe. Ela fala, não, eu respondo por você. Pode deixar pra lá. Cara, você vê muito isso no Maurício Meirelles, ele entrevista muito bem. Quando a pessoa começa a ficar muito tempo em silêncio, ele já tesoura. Então, mas na verdade, né, meu velho, você deve estar pensando não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, porque ele é muito dinâmico, né, cara? E aí tem a questão da postura e do gesto. Postura. Eu gosto dessa pose que a gente está sentado, que chama-se postura americana. Não sei se você sabia desse nome. Não. Essa é uma postura que ela foi desenvolvida no começo da psicoterapia, da psicanálise junguiana. Basicamente é a postura do terapeuta, né? Aquela postura que a pessoa ela não está com tensão na perna, mas isso aqui tem um poder muito bacana, que é o quê? Eu tenho a firmeza de uma perna na outra, da perna no chão, e eu consigo me empurrar para corrigir minha postura. Eu consigo, se eu tensionar a minha panturrilha de cima e de baixo, eu tô aqui, ó, eu já me empurro para trás, já corrijo a postura. Aqui é um pouco mais descarado, porque eu tenho que fazer isso daqui, ó. Agora, daqui é difícil eu cair aqui, tá vendo? Então eu tô sempre aqui, ó. Tá? Eu vou no máximo até aqui. Então essa postura americana eu gosto bastante. O queixo levemente elevado, o tórax elevado também, e não obstruir o tórax. É importante, né? A pessoa tá lá falando, a primeira coisa que dá nervosismo, a primeira coisa que acontece é: cara, então, complicado, né? Não sei o quê. Cara, mas você vê isso muito, né? Eu fui aluno de pessoal de ensino médio, aluno de teatro, a pessoa ficava nervosa para falar, professor,
Cara, então, tá interessante você estar perguntando isso, tá? Vim aqui para cobrir o tórax. Não faça isso, você está demonstrando um grande medo, não gera credibilidade, então deixa o tórax à mostra, você pode fazer. Quer ganhar um pouco mais de conforto, ou você fica desconfortável por alguma forma em relação ao seu corpo, coloca a mão aqui na altura do ventre. Isso aqui é o estreitar de mãos, não, é o laço das mãos. Você pode lacear suas mãos na altura do ventre. Cara, muito interessante sua pergunta, eu não sei o que, não sei o que lá. Pronto, ó, as mãos não estão escondidas, não estão aí voando por aí, eu não estou aqui com o braço balançando, não está cruzado, não está em cima da cabeça, está aqui, está relaxado, está tranquilo. De certa forma eu consigo, até pro caso do homem, consegue deixar o bíceps tensionado, já fica uma postura mais máscula para quem quer ficar dessa forma. E você fica mais calmo, mais relaxado e transmite segurança. Gesto, então falamos de vocal, falamos de postura, e aí o gesto. Na postura só um adendo, tá? A quebra do contato visual não é um problema, ela pode acontecer. O problema é quando ela é a regra. Quando eu começo a conversar com você aqui, a minha regra é só olhar para baixo. Sim. Cara, interessante sua pergunta então, né? O que a gente pode falar sobre isso? Cara, bacana, então, isso pode acontecer. Sim. Moderado, eu tô aqui conversando com você, eu quero lembrar um conceito, eu faço isso direto. Cara, tem uma pesquisa... Cortei. Por quê? Eu reduzi os estímulos. Sim. Quando eu tô olhando para você, a sua expressão facial me chama a atenção, a luz me chama a atenção, mais uma vez, as cores da camiseta, etc e tal. Então aqui eu cortei os estímulos. Lembrei? Eu volto para você de novo. Cara, interessante, não sei o quê. Então na postura é bom lembrar. A cabeça pode descer para você pensar, é até bacana, né? Passa um ar de naturalidade, tô conversando com você. Cara, tem um livro muito interessante. Lembrei. Até parece que você tá querendo lembrar de uma informação para passar pra pessoa. Pra estar aqui, pra trazer um negócio legal. Então é bacana. E é melhor do que você ficar aqui então, cara. Tem um livro muito interessante chamado A Arte de Parecer um Psicopata. Pois é. Então a quebra da postura, a quebra do contato visual pode acontecer nessa questão que a gente falou. Gesto. Lembrar de não avançar os gestos muito para longe do corpo. Por quê? Por duas questões. Quanto mais longe do meu corpo, mais força eu tenho que fazer por conta do vetor. O vetor tá mais... É um exercício de academia. Pega e vai fazer, por exemplo, exercício de halter próximo do corpo. Você vai ver que você vai tremer os seus membros muito menos. Faça mais longe do corpo, você vai perceber que a mão começa a tremer já. O que acontece? Se eu começo a fazer um gestual muito longo, eu começo a ver a minha mão tremendo de ansiedade. Isso alerta o meu cérebro. Opa, eu estou nervoso. Meu Deus, será que ele está percebendo? Então faça o gesto mais próximo do corpo. O primeiro motivo é esse, ó, abaixo da linha teleobjetiva da visão. Esse é o termo técnico. Abaixo da linha teleobjetiva, cara, não sei o que lá, próximo do tronco. Hugo de São Vítor, no século XII, vai falar assim, pelo movimento desordenado das mãos, você vê a desordenação interna. Então a pessoa que está muito nervosa, cara, mas uma palhaçada, e quer saber, e digo mais, e não sei o quê. Parece que já vai partir para cima de você. É uma simulação de ataque, isso. É uma simulação de ataque. Inclusive, casos de agressão, de violência premeditada, a gente vê isso. O cara tá aqui, um cara que vai brigar com outro, ele começa a fazer assim, ó. Ele tá ensaiando a pancada. Ou aqui, ó. O cara ele tá ensaiando o soco, tal. Isso acontece muito em casos de violência, de prevenção à violência e tal. Mas os gestos nunca muito para longe do corpo, né? Por quê? Transmite que você tá muito nervoso, você pode ver o seu próprio nervosismo. E até tem uma pesquisa interessante. Na campanha do Bill Clinton, na década de 90, perceberam que quando ele fazia os gestos mais próximo do tronco, as pessoas ficavam mais tempo ouvindo ele e saíam menos do auditório. Independente do que ele falasse, ele podia falar o mesmo discurso. Quanto mais ele começava a avançar os gestos, vocês precisam acreditar em mim, não sei o quê, mais ele parecia descontrolado, o pessoal falando, você tá maluco, tchau. Quando ele fazia assim, pessoal, vocês precisam acreditar no que eu tô falando. Gente, isso é de uma preocupação absurda. Tá? Olha só, o cara controlado e tal. E isso foi se desenvolvido pelos assessores dele e criou-se o termo chamado Clinton's Box, que é essa caixa imaginária de quando, pode ver, um político vai se comunicar, eu nunca, não sei o quê, ele nunca faz aqui, ó. Exato. Tem exceções, claro, né? Mas geralmente é aqui, ó. E depende da audiência. Depende da audiência, porque tem audiência que quer barbárie. Exato. E aí vale a pena você entrar na deles. Tem um cara que quer ver você gritar. Você vê que, assim, às vezes você entrou no ponto político, assim, não estamos entrando aqui em nenhum ponto político, para deixar muito claro. Exatamente. Mas quando um político vai à rua, ele se sente mais expansivo. Porque também ele, na minha leitura de não... Exato. Exatamente. Tem milhares ali. E aí aqui não parece que eu alcanço, você tem 2.000 pessoas. Aqui parece que eu abraço todo mundo. Exato. Mas quando ele vai para um programa de televisão, ele tá mais contido. Sim, ele tá aqui, ó. É exatamente esse gesto, que é o interligar de dedos. Também conhecido como alta cúpula, né? É exatamente isso. Então, o candidato fez esse questionamento, não é mesmo? E a gente pode... Blá, 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 blá. É sempre aqui.
Boa observação, e principalmente porque ele quer demonstrar na televisão uma maior contenção, e no público ele quer demonstrar um calor humano. Estou aqui, sou gente do povo que nem você. Exato. Né? A gente está falando sobre comunicação em massa, né? A gente está falando sobre como você conseguir falar com várias pessoas também, você que tem timidez, seu controle do corpo. Mas a gente sabe que, assim, o seu conteúdo você traz muito sobre comunicação e também pessoas que usam isso de uma forma manipuladora. Sim. A gente até pontuou isso na primeira pergunta ali um pouquinho, né, por cima, sobre essa responsabilidade. Mas eu queria entender se você tem uma história aí pra contar pra gente onde você sentiu que ia ser manipulado e você... Vamos aqui pela tangente, que é melhor. Cara, teve uma vez que me chamaram pra um podcast. E falaram assim, vai ser só um. Aí eu fui ver, era 2. Tinha um outro que a duração do outro podcast era a mesma do primeiro, lá na Hotmart. Porque eu tava falando ele. Ô JP, estão julgando a gente aqui, hein? Mas, cara, vamos lá. Uma situação que aconteceu, né? A gente acaba lidando com muitas questões de contratantes. Então o cara vai lá, eu quero uma palestra sua, quero um curso, quero etc e tal. A gente acaba atendendo todo mundo. Uma vez, teve uma situação onde o cara demonstrava muita urgência em tudo. Vitor, você topa, não sei o que, não sei o que lá, mas você consegue fechar comigo agora? Mas você consegue não sei o que? Então, assim, uma pressa em passar os meus dados pessoais pra gente fechar o voo, né? Enfim, o traslado aéreo. Só que o cara não tinha pressa em assinar o contrato. Desconversava. Falei, cara, que esquisito, né? E ele, não, cara, me fala que eu já faço o Pix pra você agora, da primeira parte, não sei o que, já faço também, já compro a passagem, já mando no seu e-mail. Falei, cara, o cara quer pagar o Pix já quer pagar a passagem, mas não quer fechar o contrato, esquisito, né? Porque eu tenho umas questões contratuais e falo, olha, eu vou falar só por tanto tempo, determinado tema eu não vou tocar, obviamente, se o cara quiser entrar ali na parte de resposta, perguntas e respostas. E eu achei estranho a urgência que o cara fazia, e ele demonstrava também uma questão de querer falar muito por telefone. Não, mas viu, não vamos falar por e-mail não, deixa eu te ligar. Deixa eu te ligar. Exatamente, não, e a questão do telefone é que é mais fácil eu te persuadir porque a gente está em tempo real. Se eu mando e-mail, você consegue ler, pensar, linha por linha, você vai lendo e fala, isso aqui não, cara, isso aqui não dá, isso aqui, você consegue conversar, mano, vem cá ver o que o cara tá falando, tal. Por telefone, bichão, eu e você aqui. E aí, meu querido, como é que você tá, Vitão? Tudo bem, cara? Pô, você sabe que eu tô precisando de você é um cara muito cabeça, blá, 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 blá. E o cara insistia em questão de ligar, não, eu quero te ligar, você pode me atender, etc e tal. Vamos conversar, cara, fala comigo, blá, 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 e uma urgência. Não, mas ela tem que ser agora, porque a gente já tá entrando em contato com outro expert, não sei o quê. Falei, cara, calma aí. Falei pra minha equipe, né? Falei, calma aí. Tá muito estranho. Vamos pesquisar no site dele, no registro dele, pessoas que ele já atendeu, que já passaram, né, pelo evento, enfim, pelo local, né? Que era uma pessoa que tinha uma escola de formação de inteligência emocional e queria me levar pra lá. Sim. Aí eu vi umas 2, 3 pessoas, falei, essa aqui eu conheço, né? Conheço assim por tabela, tem um amigo em comum que conhece ele, vou pedir o contato. Pedi o contato, conversei com o cara falou, bicho, foge, o cara atrasa o pagamento, não pagou até agora metade do que ele me devia, faz 1 ano que eu palestrei lá no evento dele. Aí eu falei, tô entendendo, não, e detalhe, o cara já tinha nesse meio tempo divulgado na página dele para criar um cadeado emocional. Olha, o Metaforando vai estar aqui com a gente, pessoal, no dia tal, já tô conversando com ele, grandes novidades, não sei o quê, para criar o cadeado emocional, porque o Cialdini fala isso, Robert Cialdini é o grande neuropesquisador por trás do livro Armas da Persuasão, e tem um livro atual dele, muito interessante, chamado 21 Estratégias de Obter o Sim. Acho que em português o título tá assim, se eu não me engano. Mas ele fala assim, né, quando você cria um cadeado emocional, você desperta na pessoa uma sensação de obrigação social. E ele descobriu isso em várias pesquisas, uma delas é muito bacana. Eles queriam que as pessoas respondessem uma pesquisa sobre adoção, né, para ajudar um instituto de adoção. E na rua ninguém topava. Não topo. Qual foi a ideia dele? Ele falou o seguinte, vamos dividir em 2 grupos. Um grupo vai só perguntar se os transeuntes podem responder a pergunta, e o outro grupo vai perguntar se eles querem fazer uma doação entre 100 a $1.000. Vai perguntar isso aí primeiro. Se a pessoa falar não, eles vão perguntar se eles podem então responder uma pergunta sobre adoção. Aí o grupo que perguntava só, né, viu, você pode responder uma enquete sobre adoção? Não, obrigado. Aí o outro grupo ia lá e perguntava assim, você pode... Esse grupo secundário teve 30% mais resposta que o primeiro. Porque quando eu falo pra você, cara, você quer doar R$1.000 para crianças que estão em estado de adoção, isso te bate um senso de obrigação social. Mas às vezes você não tem o dinheiro, às vezes você não tem a capacidade, você fala, cara, não consigo. Tudo bem, mas você topa fazer então, responder perguntas? Aí você fala, isso eu faço.
né? Que eu chamo isso de estratégia do segundo pedido. Você pede Sim. uma coisa primeiro, maior, depois você pede uma menor. Você vai no impossível, não no impossível, Não mas impossível, no que é sim. improvável da pessoa fazer ali, Sim. e você joga a segunda. Quando na verdade você já queria o segundo. que você queria o segundo. Exatamente. Então o cara quis fazer isso comigo. Quis fazer um cadeado, tipo assim, o Metaforando não vai desmarcar o tanto de gente que curtiu a publicação agora. Ele não vai desmarcar comigo e tal. Só que ele esqueceu que eu sou Metaforando, né? Eu janto esses caras no almoço. Não janto no almoço, eu sou muito foda. Se eu janto no almoço, eu sou muito foda. É muito. Mas, Nem cara, café da manhã. Exatamente. A situação foi essa. O cara veio e tal, conversou. Eu fiz uma investigação primeiro, no que a gente chama de Open Source Intelligence, né? O CINT. Vi que o cara não era boa coisa, mas claro, os sinais me chamaram a atenção, a urgência. Se eu fosse ganancioso, eu falaria assim, pô, o cara tá querendo fechar um contrato comigo de 80 pau. Puta, eu já vou pegar 40 agora. E aí eu ia morrer com esses 40. Entendeu? E acabou. Aí, Seu trabalho ia valer metade do que Exatamente, cara. Foi na época que o canal tava em alta, né? Então foram esses sinais que me chamaram a atenção. A urgência do cara, um interesse muito grande em querer falar comigo ao vivo, né, para que eu tomasse uma decisão. Não, eu vou falar com você, você já me responde na hora, se você quer fazer ou não, tal. Sim. E sempre colocando ali um gatilho emocional de obrigação social. Ó, tem outras pessoas aí querendo fazer. Cara, já coloquei teu nome na página, vai lá ver o tanto de curtida que deu. Meu, tem gente lá, pô, tem mulher, mãe grávida que tá querendo fechar com a gente também, pessoal falando que vai levar você pro Ministério Público aqui da região para você. Cara, tá tentando criar um cadeado. Eu observei isso me chamou a atenção primeiro, e daí desses sinais eu falei, vou investigar. E aí eu entrei naquele processo de encontrar as pessoas. Certas. E os caras me falaram, bicho, foge. Vaza daí. E graças a Deus eu nunca fui, deu mais ou menos, isso aí foi o quê? 2020? 2020, né? Mais ou menos lá pra 2021, finalzinho da pandemia, onde teve a informação que o cara quebrou o instituto do cara. Por que será? Você é um dos grandes creators que a gente tem aqui na Hotmart. A gente, poxa, tem você aqui jogando junto com a gente, mas tem muitas pessoas que estão entrando no jogo de vender no digital agora e elas estão, assim, nervosas, né? Que a gente já falou sobre... compreensível, que é isso, né? É um mercado tenso, é um mercado que exige ansiedade, você precisa ter um controle emocional para estar jogando esse jogo digital que, assim, não é difícil, mas ao mesmo tempo ele requer que você tenha um equilíbrio para poder jogar, né? Porque aí entra a comparação, a validação, entra várias coisas, sabe, que acabam interferindo. Então, para você, qual é a pior forma de se comunicar quando você quer vender algo? Cara, eu acho que é a sua frase final, vender algo. Eu acho que a pior forma de se comunicar é vender alguma coisa. É assim, deixar claro que você está atrás do preço e não do valor daquilo, sabe? Olha, cara... O meu curso, ele vai te ajudar a ganhar dinheiro. E eu já te falei que você vai ganhar dinheiro. E eu já te falei que eu tenho dinheiro. Primeiro, isso é muito pueril, né? e é uma mensagem que, de fato, não deixa marca no mundo. Mas, para além da questão ética, moral, as pessoas, elas estão saturadas hoje de ostentação financeira. Então, se parece que eu não estou transmitindo nada que vai te auxiliar de fato, que você vai poder pegar o meu conteúdo, crescer na sua vida, poucas pessoas vão dar atenção. E isso vai te deixar cada vez mais nervoso, né? Porque você vai sustentar uma máscara que não é você. O Jordan Peterson, ele fala numa entrevista dele, que um dia ele foi fazer um podcast e tal, e perguntaram sobre uma coisa que ele sempre falava. E aquela questão tal? E era um jargão que ele repetia, mas ele nunca tinha parado para estudar o jargão a fundo, né? Ele repetia aquele jargão, e um dia um cara perguntou, cara, mas por que você defende essa ideia? Aí ele... Não tinha parado pra pensar nisso, né? E cara, a gente tá falando do Jordan Peterson, né? Um baita de um psicólogo referência pra muita gente aí. Aí ele falou, cara, depois daquele dia eu voltei pra casa, reestruturei tudo que eu falava. Quais falas minhas de fato eu acreditava, estudava, conhecia e eu sei que vão ajudar, né? Sabia que iriam ajudar as outras pessoas. Ele disse que ele reduziu o arsenal verbal dele a 10% do que ele falava. Falei, então eu vou falar só desses 10%, porque eu sei que ajuda as pessoas, eu sei que de fato eu acredito, eu tenho base sólida para explicar. Para mim é isso, cara. Saiba do que você está falando, tá? Essa é a 6ª estratégia de Cialdini, né, nas 21 estratégias de obter o sim. Demonstre conhecimento. Como que eu demonstro conhecimento? Sabendo termos, pesquisas, pesquisadores, né, correntes filosóficas, etc. e tal. Quando eu sei que isso está associado ao meu tema de estudo, eu demonstro que eu sou uma autoridade. São as minhas credenciais. É o estratagema número 20 do Schopenhauer, né? Demonstre suas credenciais. Fale sobre algo que você, de fato, tem uma paixão e que vá ajudar os outros. Porque, cara, como eu falei, a sociedade está muito fragilizada. A gente vê guerra todo dia, a gente vê que uma pessoa não consegue conversar com a outra sem querer xingar ela na internet. Quando você apresenta a solução, e você não vem para trazer mais um problema para a galera resolver, isso chama a atenção da pessoa. Sabe? A pessoa fala, cara,
Tá aí. Nunca tentei fazer isso que esse sujeito tá me sugerindo. Sim. Vou tentar fazer. Quer saber? Isso aí que o Vitor tá falando, vou procurar alinhar o meu speech, né, meu public speech, por 3 meses só dessa forma que o Vitor falou. Coisas que eu sei, que eu gosto e que vão ajudar. Quando você traz uma solução, a pessoa olha isso, ela olha e fala, tá aí, vou tentar fazer. E isso chama atenção. E a gente que é creator, mesmo estando ansioso ou não, tem que chamar atenção, tem que fazer o pessoal prestar atenção na gente. Sim. Então eu diria, cara, pede coisas que você, né, um tema que você conhece, tá? Ou se você não conhece, estude muito sobre esse tema. Do seu tema, enfim, porque a gente sabe que as áreas são gigantescas, né? Comportamento não verbal tem muita coisa, tem tassésica, tem gestual. Eu gosto da expressão facial, então eu peguei uma coisa que eu tenho paixão, é a minha área. Então, um tema que eu sei que vai ajudar as pessoas, da minha área, é um tema que eu entendo muito bem. Alinhou esses 3 pontos, fale sobre isso, obviamente, pratique falar sobre isso com uma postura de autoridade, que a gente passou aqui ao longo da conversa, os gestos, a fala, o fluxo verbal, mas sobre essas 3 coisas. Demonstre que você está fornecendo uma solução para a pessoa, para o problema dela, demonstre que você sabe e demonstre que você gosta. Olha, eu gosto disso, cara, olha a minha história de vida, eu passei por isso, etc e tal. Sim. Diria que são os 3 pilares aí para uma pessoa que está começando, ter um destaque e já conseguir ter um destaque positivo, porque dá para chamar atenção de forma negativa. Basta chamar para um almoço de 5 mil com estrogonofe, não é? Não é? É complicado, cara, é complicado. Mas eu acho que tem um ponto aí muito legal que é sobre você, a sua paixão, que você gosta, que a gente falou lá no início sobre a máscara, seguir sua verdade. A sua verdade. É isso. Exatamente. Você que tá aí criando conteúdo, entenda que se você não tá gostando desse assunto que você tá falando, daqui a 3, 4, 5 meses, as coisas na internet nem sempre fluem de hora para outra, tá? Tem gente que estoura da noite pro dia. Mas não é uma exceção, não é o caso. Então entenda que seguir sua paixão, o que você gosta, vai te exigir muito tempo para você produzir esses conteúdos, mas só que vai também te dar energia e gasolina ali para você poder trilhar o seu caminho. Exatamente. Vitor, muito bom te receber aqui. Valeu. Como você é uma das grandes mentes que nós temos aqui, uma mente fogosa como o foguinho da Hotmart, a gente tem aqui um presente para você. Oh my God. Bonezinho, eu gosto de boné, foguinho da Hotmart. Massa, tem gente que tem fogo no... Eu tenho fogo na cabeça. Que beleza. Maravilha. Bom, gente, recebemos aqui Vitor Metaforando, que deve ter lido umas 15 vezes minhas microexpressões faciais e, de acordo com os estratagemas, deve ter me estudado muito aqui. Não, prometo que não, cara. Juro que não, meu sentido aranha tava desligado. Mas, gente, muito bom ter ele aqui com a gente e muito bom ter você assistindo esse vídeo até o final. Se inscreve no nosso canal, dá um likezinho nesse vídeo que a gente tá muito feliz de poder te ajudar a construir as suas paixões para você poder seguir realmente os seus sonhos, como você acredita. Conte com a gente aqui na Hotmart, assim como o Vitor Metaforando tá jogando junto com a gente. Até a próxima!